Glória a Deus. Eu saúdo os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome o seu assento. Eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, o privilégio de estar aqui com os irmãos. Eu pedi licença ao pastor para tirar essa máscara aqui. Que maravilha! Meus amados, eu estou muito feliz esta noite pelo privilégio que Deus está me concedendo de estar aqui com os irmãos. E rever o pastor Cláudio, a irmã Wanda, sua família, é uma alegria muito grande para o meu coração. Eu me lembro do pastor Cláudio ainda mais jovem do que ele é, e servindo ao Senhor Deus aqui em Americana ainda, antes de sair para outras responsabilidades. E como nós sempre estávamos aqui, estávamos sempre juntos, e como nós nutríamos sempre por ele uma admiração tão grande, pela sua maneira tão bonita de ser, um homem de Deus simples, humilde, com tanto de Deus e tão humilde na obra do Senhor nosso Deus. Eu glorifico a Deus pela vida do pastor Cláudio e pelo privilégio de privar da sua amizade pessoal. Quero trazer aos irmãos saudações dos nossos irmãos que estão servindo ao Senhor no campo missionário. Nós estamos servindo a Deus no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e temos um missionário lá, irmãos, um rapaz que agora virou cowboy. Ele está lá no estado dos cowboys, no Texas, na cidade de Dallas. O nosso querido irmão Renan e a irmã Giovana, que é a filha do pastor Cláudio e também é filha da irmã Wanda, né? E eles estão fazendo um lindo trabalho para Deus. Renan, neste momento, está num desafio muito grande, numa igreja que precisava de uma mudança. E quando há uma mudança de maneira natural, é muito bom, mas quando essa mudança é extremamente necessária, é porque alguma coisa não está bem. Então, por favor, continue orando pelo pastor Renan. Agradeço ao pastor Cláudio o privilégio de convidar-nos para estarmos aqui com os irmãos, participando desta festa espiritual. Meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor é algo muito especial, muito extraordinário, e hoje, irmãos, nós estamos celebrando a comunhão do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu gostaria de ressaltar aqui apenas o privilégio, também a alegria de estar acompanhando o doutor Luiz Alberto, o irmão Olegário, o irmão Ageu, os nossos irmãos que nos dão sempre a alegria de quando nós estamos aqui, de poder estar juntos e fazendo a obra do Senhor nosso Deus também juntos, em nome do Senhor Jesus, e a alegria de ver aqui o Esdras, não é? A nossa intimidade, o Deda, né? Com a sua família, é muito bom revê-lo. O Esdras, ele é filho da nossa querida e saudosa irmã Margarida. Eu conheci a irmã Margarida e o pai do Esdras, o irmão André, solteiros, né? O Esdras é muito jovem, irmãos, por isso que eu conheci os pais dele solteiros. Ele é pós-adolescente, como eu também sou. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos para a palavra de Deus, irmãos. O culto de Santa Ceia é um culto especial. E você vai dizer para mim, todos os cultos são especiais. Mas este, além de especial, é específico. Ele tem um rumo certo. Nós estamos aqui hoje para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Ele verteu o seu sangue para nos perdoar todos os pecados, para nos dar a vida eterna e para morarmos com Deus eternamente, em nome de Jesus. Eu quero também ressaltar a alegria de rever os nossos companheiros, pastores, obreiros. É muito bom ver os irmãos, né?
É muito maravilhoso. Os jovens estavam cantando, eu estava adorando o nome de Jesus, irmãos, e considerando no meu coração, realmente não há Deus como Jeová. Não há ninguém como o nosso Deus, é verdade ou não é? Não existe uma pessoa mais extraordinária em todo o universo do que o Senhor Jesus Cristo, que é um só com o Pai, com o Senhor nosso Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus é muito bom, Jesus é amigo de verdade. Algumas pessoas às vezes são amigas, mas quando você precisa delas, às vezes você não encontra. Às vezes não é nem porque elas se omitem, é porque elas não têm aquilo que você precisa. Uma palavra que resolva, uma palavra que conforte, que mude as coisas. Jesus não. Jesus é maravilhoso. Jesus é o nosso amigo sempre presente, sempre fiel. Jesus é o melhor companheiro que você pode ter, alguém para estar sempre com você. Alguém com quem você sempre deve estar. Onde você for, seja lá o que você estiver fazendo, sempre faça na companhia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou me lembrando do testemunho de uma criança que era um menino de rua. Eu não sei, aqui em Americana, eu acho que não tem menino de rua, porque o presidente da Câmara aqui é muito exigente. Mas lá em São Paulo, na minha cidade de São Paulo, tem muito menino de rua. E nós trabalhamos muitos anos com os meninos de rua. E a gente conhece a realidade do menino de rua, que muitas vezes não quer voltar para casa, porque a circunstância em casa é muito pior do que viver andando pela rua. Ele passa fome na rua, mas é melhor do que voltar para casa, dada a situação de dentro do seu lar. Aquele menino um dia aceitou a Jesus como Salvador. Era verão e ele não tinha roupa adequada para vestir. Às vezes descalço e só vestia um calçãozinho. Mas mesmo assim ele continuou vindo na igreja. Eu acho que logo depois que ele aceitou a Jesus como Salvador, ele aprendeu um hino. E ele começou a insistir com o pastor que ele queria cantar um hino. Parece que arrumaram lá uma camiseta meio rasgadinha para ele. E o pastor, então, teve dó, deixou ele cantar o hino. Disse: irmãos, olha, esse jovenzinho aqui aceitou Jesus esses dias, e ele aprendeu esse hino, e ele quer cantar esse hino. E o hino que ele cantou falava da pessoa de Jesus. Ele que não tinha pai e mãe presentes, ele que não tinha amigos, não tinha uma cama para dormir, ele que não tinha uma casa para morar, e muitas vezes passava dias sem ter o que comer. Tomou o microfone da igreja e começou a cantar: Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Você sabe? Me ajuda? Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Jesus Cristo é tudo para mim, minha vida de paz Ele encheu. Já não quero mais nada do mundo, seu amor profundo Jesus me doou. Já não quero mais nada do mundo, seu amor profundo Jesus me doou. Ele é tudo
para mim. Jesus, Ele é tudo para mim. Forte. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Glória a Jesus. Hoje nós vamos falar na pessoa do Senhor Jesus. Não tem ninguém melhor para a gente falar do que Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, e nós vamos ler os versículos de número 14 e 15. E eu quero dizer para você que estaria muito mais confortável, sentado ali naquela cadeira, adorando o nome de Jesus, e recebendo a ministração através dos louvores e da palavra do Senhor nosso Deus. Oh, eu estou adorando o meu querido Senhor Jesus esta noite. Como é gostoso estar na sua casa e adorar o seu santo nome. Que privilégio nós temos. Olha, não tem um lugar, não existe um lugar no mundo melhor do que a casa do Senhor. Olha, não existe palácio, não existe mansão, não existe iate, não existe nenhum hotel de 5 estrelas, nenhum resort, nenhum lugar que se possa comparar a este lugar. Um rei, um grande rei, um rei que governou há mais de 2.500 anos atrás. Era um rei que, até os nossos dias, o rei mais famoso da história da nação de Israel, o grande rei Davi. Davi era rei, um rei querido pelo povo, amado pelo seu exército, ovacionado por todas as pessoas. Davi dizia: Senhor, eu quisera morar na tua casa, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Você já achou? Hebreus capítulo 2, versículos de número 14 e 15. Assim nos diz a santa palavra de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Amém. Eu gosto muito da Bíblia, e você também, claro. Afinal das contas, nós somos crentes, nós cremos na Bíblia. Nós temos facilidade de crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Porque ninguém jamais conseguiu provar mentira dentro da palavra de Deus. O mais antigo dos livros aí, não é? Da história, o livro mais conhecido, mais vendido em toda a história da humanidade, ninguém nunca conseguiu provar que a Bíblia estava errada. As pessoas só conseguiram provar que elas não conheciam a palavra de Deus. Lá nos Estados Unidos, tem um homem chamado Lee Strobel. Lee Strobel era jornalista de um grande jornal na cidade de Washington, D.C. Eu creio que era o Washington Post, o jornal que ele era jornalista. Ele trabalhava lá. Um homem muito conceituado no seu trabalho e no seu meio profissional. A sua esposa era crente em Jesus. E o Lee Strobel era um homem cético. Ele era um homem que não cria nas coisas de Deus. Na verdade, ele não cria sequer em Deus. Lee Strobel, um dia, foi convidado pela sua esposa e foi na igreja e assistiu, se não me engano, um batismo. E ele ficou muito incomodado e disse: como é que eu, um homem tão culto, tão inteligente, casado com uma mulher que também é inteligente, como é que essa mulher tão inteligente pode se deixar levar por essa conversa de crente?
pode se deixar levar por essa conversa de Deus, dessas coisas. Jesus, isso é uma lenda. Jesus talvez nunca existiu, ou se existiu, ele nunca teve tudo isso que falam dele. Isso é conversa fiada. Então ele tomou uma decisão. E ele disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma pesquisa, uma investigação. Você sabe que o trabalho de um jornalista é investigar fatos, investigar as coisas para produzir notícias. E Lee Strobel começou a trabalhar e disse: eu vou mostrar, provar para minha mulher, numa pesquisa científica, que tudo que se diz a respeito de Jesus é conversa fiada. E ele começou a estudar, e começou a ir atrás das informações, e começou a pesquisar como um historiador. E quanto mais ele pesquisava, mais ele encontrava evidência científica e evidência até física de que o Senhor Jesus existiu, viveu, tudo que ele falou se cumpriu, os seus milagres eram verdadeiros porque tinha testemunhas, a história registrou, a sua morte foi registrada por centenas de pessoas, a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu foram registrados foram vistas por mais de 500 pessoas, durante o tempo que os seus discípulos viveram, e todos viveram. Ninguém jamais questionou que Jesus havia ressuscitado, porque todo mundo sabia que ele tinha ressuscitado, porque muita gente tinha visto a Jesus Cristo ressuscitado. Ninguém jamais conseguiu provar que a palavra de Deus é errada. Alguns dão risada de você e de mim, porque nós cremos que o homem foi criado por Deus e foi formado do pó da terra. Algumas pessoas dão risada de nós por causa disso. Mas hoje nós vamos ver alguma coisa a esse respeito. E sabe, algumas pessoas dizem que o homem, na verdade, evoluiu do nada, de uma explosão cósmica, de uma ameba que se formou não sei de onde, e a ameba virou um peixinho com barbatana, e daí virou uma ave, e daí virou não sei o quê. E na verdade, para você crer no evolucionismo, que é uma teoria apenas, não é uma lei, não tem nada de absolutamente provado cientificamente, para crer na evolução, você tem que ter mais fé do que para crer na criação de Deus, você e eu. Crer que tudo isso é coincidência. Você ter 2 olhos, nariz, uma boca, 2 orelhas, uma de cada lado, 2 buracos no nariz, não é? Os olhos e tudo que é perfeito, tudo na nossa natureza humana. Crer que isso tudo é obra do acaso, é preciso muita fé, e muita fé. A palavra de Deus nos ensina, na carta aos Hebreus, e eu fiz esse preâmbulo para dizer que a carta aos Hebreus é uma das cartas, é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia, na carta aos Hebreus, ela ensina a respeito da pessoa do Senhor Jesus, e tudo quanto de Jesus se falou no Antigo Testamento. Tem gente que tem dificuldade com o Antigo Testamento e com a sua conexão com o Novo Testamento. Leia a carta aos Hebreus, não é? Um pregador pregando para o Fidel Castro encontrou que ele tinha muita dificuldade com o Antigo Testamento e mostrou para ele a verdade no Antigo Testamento, e ele creu. O Antigo Testamento apenas preconiza, ele apenas conta como figura aquilo que haveria de acontecer depois e aquilo que de fato existe no céu. Deus usou o escritor da carta aos Hebreus, que os teólogos não conseguem concordar em quem exatamente a escreveu. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que não. Talvez isso não venha muito ao caso, porque o que interessa na verdade é o conteúdo da mensagem que o escritor aos Hebreus trouxe para a nossa vida. Hebreus é a carta que esmiuça o Antigo Testamento e explica os mistérios por trás dos sacrifícios, dos derramamentos de sangue, explica os mistérios por trás
das festas dos judeus, do significado do altar do holocausto, do templo, do tabernáculo, do lugar santo, da arca, do altar do incenso, do incensário, do pão, da mesa dos pães e dos pães da proposição, da Páscoa e de todas estas coisas. A carta aos Hebreus começa a esmiuçar e a explicar e a mostrar para nós a realidade e a colocar luz no nosso entendimento da pessoa do Senhor Jesus e o seu significado em cada lugar do Antigo Testamento. Foi o escritor aos Hebreus que nos contou que o Senhor Jesus Cristo veio em uma ordem sacerdotal maior e mais excelente. É na carta aos Hebreus que a gente entende que o propósito de Deus para com o povo que ele escolheu, o povo de Israel, era que o povo de Israel fosse um povo formado de reis e sacerdotes. Fazendo os reis, Deus dava a Israel uma nação poderosa e pujante. E até hoje é uma nação poderosa e pujante. Uma das mais poderosas nações da terra. Uma nação que tem uma autonomia e independência invejada por muitas nações do mundo. Uma nação que não depende de outras nações. Eu me lembro que quando, eu creio que Moshe Dayan era aquele que foi primeiro-ministro de Israel, um general que não tinha um olho, que havia perdido o olho na batalha, e ele tinha um tapa-olho, e ele estava guerreando no sul do Líbano, com forças se não me engano, do Hamas, e ele estava bombardeando o sul do Líbano. E o presidente de Israel, dos Estados Unidos da América, se eu não estou enganado, era Jimmy Carter, escreveu para o presidente dos Estados Unidos, de Israel, naquele tempo era Telex, alguma coisa assim, e mandou lá um telegrama para ele, e disse: Senhor primeiro-ministro, pare de bombardear o Líbano, pare de bombardear o sul do Líbano. E a resposta do primeiro-ministro para o presidente dos Estados Unidos, o maior império e a maior nação do mundo, especialmente na área bélica, área de guerra. A resposta do primeiro-ministro foi: Senhor presidente, Israel só se curva diante de Deus. Eu falei isso numa igreja de crente, eles deram glória a Deus. Oh, desculpe, irmão. Você não dá um glória a Deus? A palavra de Deus diz que é bendita a nação cujo Deus é o Senhor. É aqui que nós aprendemos que Deus escolheu Israel para ser uma nação independente e poderosa, mas era para ser uma nação sacerdotal, uma nação que iria interceder pelo mundo inteiro. O sacerdócio implica em comparecer diante de Deus em favor dos homens, e comparecer diante dos homens para trazer a mensagem de Deus. Era isso que Israel tinha que fazer para o mundo inteiro. Toda a nação israelita deveria ser uma nação sacerdotal. Mas Israel falhou neste propósito, e a palavra de Deus diz que Deus então forma no deserto uma ordem sacerdotal de menor importância, uma ordem sacerdotal de um nível menos elevado, uma ordem sacerdotal a partir de um homem chamado Arão, a ordem sacerdotal arônica. E é o escritor aos Hebreus quem conta para nós e nos explica que o Senhor Jesus Cristo foi feito sacerdote, sumo sacerdote eterno. Por favor, me permita abrir um parênteses aqui e dizer para você que, segundo o costume dos judeus, o sumo sacerdote não era uma só pessoa o tempo todo.
ele passava e trocava periodicamente. Dependendo do período da história de Israel, isso mudava um pouco, mas geralmente era como se ele tivesse aí um mandato de 1 ano, e havia um rodízio entre os sacerdotes de ordem mais elevada, para que eles fossem sumos sacerdotes em cada ano. A palavra de Deus na carta aos Hebreus ensina que o Senhor Jesus Cristo é sumo sacerdote eterno. Ele é sumo sacerdote eterno, não vai haver mudança, é só ele para sempre. Não é segundo a ordem de Arão, ele não precisava ser da família de Levi, ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que ninguém conhece a genealogia, mas era sacerdote do Deus Altíssimo, antes que o sacerdócio estivesse estabelecido na palavra de Deus. E a carta aos Hebreus, quem nos ensina que o Senhor Jesus Cristo está acima de todos os homens, em todo o tempo da eternidade. Mas a carta aos Hebreus também nos explica algumas coisas. A carta aos Hebreus nos explica, por exemplo, que Deus escolheu fazer-se homem para poder restaurar os homens. Eu acho que você deve ter se perguntado alguma vez, como muitas pessoas perguntam para nós no dia a dia. Eventualmente alguém chega para você e diz assim: você é crente? Sou, crê em Deus? Creio. Vem cá, por que Deus não salvou toda a humanidade? Ele não tem todo o poder, por que Ele não salvou logo todo mundo de uma vez? Por que Deus teve que se fazer homem? Os muçulmanos têm muita dificuldade com isso. Como é que Deus vai se fazer homem? Se Ele é todo poderoso, era só Ele salvar todo mundo e acabou. Mas sabe o que isso implica? Se Deus simplesmente tivesse salvado você, sem que você aceitasse o sacrifício de Jesus por você, significa que Deus estaria interferindo no seu livre arbítrio, na sua liberdade de escolha. Preste atenção no que eu vou lhe dizer, por favor. O seu livre arbítrio, a sua liberdade de escolher, é a maior demonstração de amor de Deus no seu relacionamento com Deus. Não é a maior demonstração de amor da humanidade, porque a maior demonstração de amor de Deus para a humanidade foi o Senhor Jesus Cristo crucificado e morto na cruz do Calvário, que nós estamos celebrando esta noite em nome de Jesus. Mas Deus respeitar o seu livre arbítrio significa que Deus lhe ama e permite que você escolha o bem ou o mal. Escolha fazer o que é certo ou fazer o que é errado. Aquilo que nós chamamos de escolha moral. Desde o princípio com Israel, o Senhor falou: olha, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Escolham o bem para que vocês vivam e não o mal. É a transparência do amor de Deus para com a nossa vida. E ele sabia que, como o inimigo havia vencido o homem na terra, era necessário que um homem vencesse o inimigo. Eu não sei se isso aconteceu com você, eu não sei se você tem irmão mais velho, mas o Esdras tem irmão mais velho, e o Esdras tem irmão mais novo, e ele era muito briguento. Ele era um menino muito briguento. Até hoje acho que ele é um pouco briguento. E quando ele brigava, ele chamava, quando ele era pequeno, ele brigava, ele chamava o irmão dele, que eu acho que é maior do que ele ainda, né? Para poder resolver a parada. Ora, se você está brigando com um menino do seu tamanho, e chama o seu irmão mais velho, e ele vem resolver, não vale, porque ele é maior. Aí é injusto, aí não dá. Você está entendendo a lógica e o raciocínio do pecado no homem?
O diabo se levanta contra Deus no céu e se rebela, criando ali o princípio do mal. Isso é muito delicado de falar, né? É uma forma de expressão só, por favor. Eu não estou pregando a origem do mal. Eu estou dizendo que ele assumiu esse estado do mal. Mas depois de expulso da presença de Deus e do céu, ele vem à terra e de novo se rebela contra Deus, fazendo o homem pecar, induzindo o homem ao pecado. E agora ele diz: bom, foi o homem que pecou, ele não tem livre-arbítrio. Se ele tem livre-arbítrio, ele pecou porque ele quis, foi escolha dele. Deus não pode interferir no livre-arbítrio do homem, porque então Deus vai ser contra a lei que ele próprio criou. Deus vai invalidar aquilo que ele mesmo fez. Então Deus não pode interferir aqui. Quem tem que se livrar dessa tem que ser o homem. Só que o inimigo, o diabo, conhecendo a Deus desde a eternidade, como é que ele não imaginou que Deus já estava pronto para isso? Quando você pede uma bênção para Deus, Deus não corre para trazer a bênção para você. Quando surge um problema na sua vida e você precisa de uma solução e pede a solução a Deus, Deus não vai trabalhar na sua solução. Tudo que você precisa e todas as soluções da sua vida já estão prontas desde a eternidade. Deus cuida de você, Ele sabe o que você precisou ontem, o que você precisa hoje, o que você vai precisar amanhã, até o último segundo da sua vida. Deus te conhece e Ele já tem tudo preparado para a sua vida. Deus já estava pronto para o inimigo das nossas almas. E a palavra de Deus diz que Deus olha para Jesus em algum dia da eternidade, se é que a eternidade tem dia. E ele fala para Jesus assim: para que eles entendam o quanto eu os amo, eu tenho que trabalhar na referência de amor que eles têm. Eles não vão entender o meu amor, porque eles não têm referência de amor de Deus. Porque os deuses do mundo não amam os seus fiéis, os seus súditos, nenhum deles. Você não ouve dizer que os deuses dos homens lá fora amem aqueles que têm fé nele. Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala, prova, demonstra, mostra que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que Ele gerou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus disse para que eles entendam a referência de amor, vamos dar a ele uma demonstração de amor de família. E a palavra de Deus registra: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Pode a mãe esquecer do filho e deixar para lá? Mas ainda que ela se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus não se esquece de você. Jesus te ama. Jesus te ama. Deus nunca se esquece de você, nem por uma fração de segundos em toda a eternidade. Deus se esquece de você. Ponha isso na sua mente, no seu coração, na sua razão. Deus te ama. Quando você for dormir esta noite, lembre-se, Deus te ama. Quando você for orar de madrugada, lembre-se, Deus te ama. Quando você for falar com Deus, você não está falando com um juiz iníquo, você está falando com um pai que te ama. Quando você for orar, você não vai estar falando com um carrasco, você vai estar falando com um Deus de amor, um Deus que te ama. Deus te ama, diga amém, pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor disse, a referência de amor para eles é o amor da mãe para um filho, do pai para um filho. Ele olha para Jesus e diz assim: tu és meu filho, hoje te gerei.
Houve um momento na eternidade que Deus tomou a decisão de fazer de Jesus um filho gerado. Hoje te gerei. E este filho gerado e fisicamente gerado agora no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, foi o cumprimento daquilo que Deus falou ao inimigo lá no Éden, quando o homem caiu. Ele disse para o homem: da semente da mulher, eu vou levantar um, que vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai pisar a cabeça da serpente. Sabe o que foi que o diabo pensou? É o primogênito. Os primogênitos vão ter primazia. Os primogênitos têm privilégio. O filho mais velho é sempre o filho mais querido. O filho mais velho é aquele que sempre Deus olha para ele e abençoa, e o pai abençoa, e todo mundo abençoa. O filho mais velho sempre é o melhor. Satanás perseguiu cada um dos primogênitos de todas as tribos de Israel, começando por Rúben. Ele tombou cada um deles. Ele perseguiu a cada um deles. Mas ele nunca imaginou que Deus se faria homem. E a palavra de Deus diz que, cumprida a dispensação da plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é muito importante que você entenda que o versículo que nós lemos, ele diz assim: como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. O filho tem o DNA do pai. Os irmãos de Davi disseram para ele: você é carne da nossa carne, é osso dos nossos ossos, você é nosso irmão, e era você que saía ganhando as nossas guerras. Agora nós vamos te fazer o nosso rei, porque nós somos família, nós somos irmãos, nós somos da mesma carne, nós somos do mesmo sangue. Se você tirar um fio de cabelo, se você ainda tiver um fio de cabelo, se você tirar um fio de cabelo e fizer um exame no seu fio de cabelo, vai aparecer o DNA do seu pai, o DNA da sua mãe. Você traz o DNA da sua família, você traz a marca da sua família. Eu tenho uma neta, eu tenho 7 netos, 6 netas e 1 neto. E eu tenho uma netinha que nasceu há 1 mês e alguns dias atrás. Eu tenho uma neta que hoje está com cerca de 7 anos de idade. E essa minha neta, ela é a cópia fiel da minha avó, da mãe do meu pai. Ou seja, ela é a cópia fiel da tataravó dela. O bisavô dela é o meu pai. E ela sai parecida com a mãe do meu pai. Por quê? A força do DNA. E a palavra de Deus diz assim: como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas. Ou seja, Jesus se fez carne para que pela carne ou pela morte ele aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo, e pudesse livrar todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse aniquilasse quer dizer, Jesus se fez homem. O que nós estamos celebrando hoje, ele se fez carne e osso para destruir o diabo. Mas o que significa esse aniquilamento? O que significa essa destruição? Significa que o diabo desapareceu? Que ele morreu? Que ele se dissolveu na eternidade? Não! Significa que aquele que estava enganando as nações, aquele que enganou, por exemplo, os filisteus com Baal, aquele que enganou os filósofos gregos com as suas filosofias, os epicureus, os estoicos, aqueles que tinham como seu Deus o vinho, a liberalidade, aqueles que tinham como seu Deus os prazeres,
aqueles que faziam as bacanalhas, o hedonismo. Ele veio para aniquilar as obras do diabo e o próprio diabo, para que aquelas pessoas que estavam enganadas agora pudessem ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos entender que existe uma saída. A saída é Jesus. Para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, agora escutem falar de Jesus. Eles não precisam mais estar debaixo de engano, porque de uma maneira ou de outra, seja pela internet ou por um missionário corajoso que tenha coragem de arriscar o pescoço, aqueles que estão adorando a Alá, aqueles que estão venerando a Maomé, possam ouvir que existe um Deus que não é furioso como Alá, mas é um Deus de amor, que abre os seus braços para recolher e abençoar os seus filhos. Desde a eternidade, quem foi que viu um Deus como tu, Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam? Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Enquanto você está dormindo, Deus está ajeitando as coisas para você. Ou quando amanhece o dia, o Senhor quer que você sinta o amor dele por você. Glória a Deus. E o versículo diz que ele foi feito inferior no campo humano, para que ele pudesse fazer a você e a mim superiores no campo divino. Um dia, e esse dia está muito perto, pelas coisas que estão acontecendo no mundo, o que está acontecendo na mídia social, o que está acontecendo no campo político, o que está acontecendo no campo social, o que está acontecendo na saúde, o que está acontecendo nas famílias, o que está acontecendo no gênero humano. As pessoas estão querendo transformar os homens de homem e mulher para outras coisas absolutamente absurdas. Estão querendo transformar a família de pai e mãe para isso e aquilo que absolutamente não existe. Isso é sinal de que nós já vamos ouvir o som da trombeta de Deus, e nós vamos ouvir a voz do arcanjo. A igreja de Jesus será arrebatada, nós vamos para o céu. Jesus está voltando para nos buscar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é muito interessante, porque em primeiro lugar, o inimigo das nossas almas, ele se rebela contra Deus no céu. E pela profecia de Isaías, o Senhor mostra para nós o que aconteceu no céu. Ele conta para nós o que aconteceu no céu. A Bíblia diz que Deus tinha feito de Lúcifer um querubim ungido. Alguns teólogos dizem que querubim ungido é a mesma categoria de arcanjo. Arcanjo quer dizer um superanjo, um arcanjo. Um arcanjo, um querubim ungido. E a Bíblia diz que ele era perfeito na sua formosura. Não havia defeito, é a expressão da Bíblia. Não havia defeito em Lúcifer. Ele era um querubim ungido e era muito lindo. Ele tinha privilégios excepcionais na presença de Deus. Ele comandava toda a adoração do céu, e ele entende muito de música, porque ele comandava o louvor do céu. E a Bíblia diz que ele passeava entre as pedras afogueadas. Eu tive a oportunidade de estudar pedras preciosas, que nós chamamos de gemas. As pedras preciosas são lindas. A pedra que eu mais gosto é a turmalina verde. É uma esmeralda pura. Ela não é esmeralda, mas é como uma esmeralda pura. Ela é linda, uma pedra linda. Eu gosto muito da ametista, porque a ametista representa o ministério da obra de Deus, o sacerdócio, os ministros, pastores. As pedras são lindas, mas eu nunca vi uma pedra afogueada. Eu nunca vi uma pedra afogueada e não posso imaginar o que é isso. Ele passeava no meio das pedras afogueadas. E a palavra de Deus diz que ele estava debilitando as nações.
O trabalho das nações e dos mundos criados. Alguém diz, mas que já tinha nação naquele tempo? Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. Existem diferentes categorias de anjos, hierarquia angelical, e Ele é o Senhor de todas elas, e eles foram criados por Deus, são mundos criados por Deus. O universo é parte do exército de Deus. A natureza é parte do exército de Deus. O sol é um soldado de Deus, ele respeita a Deus. E a Bíblia diz que a natureza canta ao Senhor, e diz que um dia faz declaração ao outro dia. E todos eles até hoje adoram ao Senhor, adoram ao Senhor. E Satanás pegava essa adoração dos anjos e ia negociando com eles. E Satanás corrompia estes anjos, e no lugar de levar toda aquela adoração para o Senhor, quando chegava na hora da contabilidade divina, estava faltando louvor, estava faltando adoração. E Deus chegava e dizia, mas peraí, esses anjos aqui não adoraram? Está faltando a adoração deles aqui. E com a ausência da adoração deles, eles ficavam débeis, enfraquecidos, e por isso a Bíblia diz que ele enfraquecia as nações. Ele se rebela contra Deus, tomando o louvor e a adoração que eram de Deus. É por isso que às vezes os pastores são um pouco exigentes no louvor e na adoração, porque tudo que acontece nesta casa, seja a pregação, seja tocar o teclado, seja tocar o instrumento de sopro, seja tocar uma corda, seja qualquer tipo de louvor, seja cantar ou ministrar a palavra de Deus, tudo que acontece dentro desta casa deve ser para a honra, para a glória, para o louvor, para a exaltação do nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas Deus o venceu no céu, mas a divisão foi grande. Ele levou 30% da congregação, 1/3 dos anjos acompanharam a Satanás. Ele levou 1/3 dos anjos dos céus. Para você ver como era forte a influência de Lúcifer. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus o lançou do céu para a terra. Deus o lançou para fora da sua presença. Deus o venceu no céu. E quando ele é lançado na terra, agora ele se rebela contra Deus, enganando o homem. E o Senhor diz, agora está na hora de nós irmos à terra para vencer o inimigo, o diabo também na terra. O Senhor Jesus nasce, é tentado pelo diabo. E ele não foi tentado só em um pouquinho de coisa não. Dizem que as 3 coisas que derrubam os grandes líderes lá no mundo hispano, eles dizem que é a fama, a fortuna e a falda. A falda é a saia. Então eles dizem, são as coisas que derrubam os grandes líderes: fama, fortuna e mulher. O diabo tentou fazer com que o Senhor Jesus Cristo pudesse cair em qualquer uma dessas coisas, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Tentado na fama, tentado no poder. Ele ofereceu os reinos da terra. Olha aqui, olha, como se ele estivesse dizendo, está vendo isso aqui tudo? O seu pai me entregou. Ele me deu tudo isso aqui porque o homem caiu, e o homem, ele era responsável pelo domínio das nações, pelo domínio da natureza, pelo domínio na terra, e ele peca, e quando ele peca, ele perde este domínio. Agora eu posso entregar tudo isso aqui para você, se você prostrado me adorar. Ele estava dizendo assim, você veio me vencer na terra, mas eu vou resgatar aquilo que eu tinha no céu. Eu quero adoração, porque se Deus me adorar, eu vou fazer o meu trono nas alturas, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. E o Senhor repreendeu a Satanás e disse, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás.
Ele foi tentado em tudo e em tudo ele venceu. No caminho, o doutor Luiz e eu estávamos comentando sobre o Getsemane, onde o Senhor Jesus Cristo, na verdade, teve o momento decisório da sua paixão, de entregar a sua vida por nós. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Foi ali que ele entregou a sua vontade ao Pai, para cumprir a vontade de Deus. Tem gente que acha que quando Jesus estava na cruz do Calvário, o diabo estava batendo palma e dizendo: nós acabamos com ele, nós vencemos, agora ele está acabado. Não, o diabo estava no inferno, desesperado, porque ele sabia que se Jesus morresse na cruz do Calvário, ele morreria sem jamais haver pecado. E ele ali estava assumindo o pecado de toda a humanidade. Significava: eu não vou conseguir restaurar a minha posição no céu, e ainda vou perder a minha posição na terra. Isso é uma das coisas que você precisa entender, pelo amor de Deus. A cruz do Calvário não somente nos garantiu o céu, mas também garantiu que nós podemos ter de volta o domínio sobre as circunstâncias da terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. De vez em quando ele mandava um lá que falava: desce daí, tu não és o Cristo, desce daí agora. E Jesus não desceu da cruz. Sabe por que Jesus não desceu da cruz? Porque lá no Getsemane, quando ele estava dizendo: Pai, se for possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Com certeza, ele estava se lembrando dos seus discípulos, ele estava se lembrando de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele estava se lembrando de Mateus, estava se lembrando daqueles que o acompanhavam, de Pedro, Tiago, de João. Ele estava se lembrando das multidões que o seguiam e creram nele. Ele estava se lembrando de que um dia a igreja seria estabelecida e se expandiria pelo mundo inteiro. Eu não duvido que no Getsemane Jesus se lembrou de você, e Jesus pensou em você, e ele disse: seja feita a tua vontade, ó Pai. E quando finalmente na cruz do Calvário, depois de provocado até por outro ladrão que estava ao lado do outro ladrão, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O diabo foi vencido no céu, o diabo foi vencido na terra, e o diabo foi vencido debaixo da terra. Por que debaixo da terra? Eu preciso correr agora, porque o meu tempo já acabou. E eu vou terminar. Não agora, daqui a pouco. Escute, isso é muito importante, escute. Quando o homem peca, e ele é expulso do jardim, preste atenção, porque tem gente que entende errado. Foi essa confusão que Moisés fez e não conseguiu entrar na terra prometida. Porque ele achou que ele estava lidando com a ira de Deus, quando na verdade Deus estava querendo demonstrar o seu amor e a sua santidade. Quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ele expulsou o homem porque agora ele tinha conhecimento do bem e do mal, e agora ele havia pecado, se rebelando contra uma ordem de Deus. E se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele não ia mais morrer. Significava que não haveria mais salvação para os homens, que Jesus não poderia morrer na cruz do Calvário, porque o homem havia comido do fruto da árvore da vida. Por isso Deus coloca o homem para fora do Éden. Sai do Éden, o homem constitui família, as famílias começam a crescer, e você se lembra da história de Caim e Abel. Caim matou Abel, e Deus foi falar com Caim e disse: Caim, o que foi que você fez, Caim? O sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, você matou a carne, mas a vida está no sangue. Quando uma pessoa morre em cima da terra, a terra absorve o seu sangue.
O sangue penetra na terra, não todo o sangue, mas o sangue penetra na terra. A terra nunca havia recebido sangue humano, porque o homem não tinha fisicamente morrido ainda. O primeiro sangue foi o sangue de Abel, que foi assassinado pelo seu irmão Caim. E Deus disse: o sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Ou seja, debaixo da terra, o sangue estava clamando. O sangue do pecado, o sangue do assassínio, o sangue do que foi morto pelo homicida, seu irmão. Quando Jesus é crucificado e morre, a Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele pregou aos espíritos em prisão. E ele trouxe aqueles que estavam no cativeiro, esperando a redenção do Messias. Ele abriu as portas do Hades, e foi lá no seio de Abraão, e trouxe aqueles que haviam morrido na esperança de que o Messias um dia haveria de vir. Mas ele fez mais do que isso. Ele desceu ao inferno, se é que podemos chamar de inferno, não teologicamente, mas eu estou me referindo à morada de Satanás. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais profundas da terra, pregou aos espíritos em prisão, trouxe cativo o cativeiro e trouxe a chave do inferno e da morte. Você precisa pensar numa coisa: o diabo foi vencido no céu, o seu louvor e a sua adoração agora alcançam o trono da graça de Deus. Você precisa pensar numa coisa: o diabo foi vencido na terra, e agora você e eu temos liberdade para entrar no céu pelo sangue de Jesus. Mas o diabo foi vencido debaixo da terra, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E agora o sangue que clama lá da terra já não é mais o sangue de Abel, é o purificador sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não conta, mas eu imagino Jesus entrando no inferno, Jesus indo lá tomando a chave da morte do inferno. Eu fico imaginando que apavoramento os demônios estavam quando Jesus chegou ali. Não é possível, aqui tem luz, é lugar de trevas. Quem sabe algum demônio correu para Lúcifer, para Satanás, e falou para ele: olha, ele está aqui. Ele quem, rapaz? Ele está aqui, quem? A luz do mundo. Como assim? Aqui é lugar de trevas. Jesus está aqui, aqui na minha casa. Jesus foi lá na casa dele e falou para ele: olha aqui, Satanás, até hoje o sangue do assassinato estava clamando da terra, mas a partir de hoje o meu sangue vertido na cruz do Calvário liberta todo pecador. Eu levo agora a chave da morte. Agora você não controla mais quem morre. Você pode até ter o direito de matar, se o meu pai deixar, mas você não controla mais a morte. E para provar para você que você não é ninguém, eu vou levar até a chave da sua casa embora, até a chave do inferno. Jesus tomou na sua mão e levou para a presença do Pai. O que é que significa isso? Que ele venceu o diabo debaixo da terra. O que é que significa isso, pastor? Que agora a chave do inferno também está nas mãos de Jesus. Isso significa dizer para você que você não precisa ter medo de demônio, que você não precisa ter medo do inferno, você não precisa ter medo do que é que o diabo vai fazer com a humanidade, você não precisa ter medo do que vai acontecer com a economia depois das eleições, você não precisa ter medo do que vai acontecer com a saúde daqui a alguns dias, e o que vai acontecer com o Covid, ou o que mais talvez virá para cima dos habitantes da terra. O nosso negócio não é a terra, o nosso negócio é o céu. Nós vamos para o céu morar com Jesus, e a nossa garantia é o passaporte que Ele nos deu, o poder do sangue de Jesus, o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Mãe, pai, se o seu filho está nas garras de Satanás, se ele está envolvido com prostituição, com droga, com feitiçaria, seja lá com o que for, que amarre a vida dele. O Senhor prometeu a Pedro e disse: o que vocês desligarem na terra vai ser desligado. O seu filho pode estar no inferno, mas a chave do inferno está na mão de Jesus. A igreja entra lá, ata o homem e tira o seu filho de lá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.